adorar. Adore o nome do Senhor, a presença dele está aqui nesse lugar. Aleluia. Há uma unção do Espírito tomando conta deste lugar. Você vai sair daqui firme nas promessas. As preocupações cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Ele tem para você uma posição de triunfo. A glória do Senhor está sobre a sua vida. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com essa igreja. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que recebi o convite para estar juntamente com vocês para participar da maior festa do cristianismo, que é a celebração da morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício feito ali no Calvário e a razão pela qual nós estamos aqui adorando, celebrando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade singular, agradecer também ao pastor da igreja, ao pastor Ciro, pelo convite que nos foi feito, e aqui estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu estava ali me lembrando, ontem ainda eu estive numa comunidade pregando, pisando na lama, porque choveu, era uma comunidade, um local bem carente, uma igreja bem no meio da favela. Aí eu estou olhando hoje pela manhã, hoje numa igreja tão grande, tão abençoada como essa, olha só. E ali o Senhor nos visitou poderosamente, a graça do Senhor esteve presente naquele lugar. Então, como as coisas mudam. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, permitam-me rapidamente dizer para os irmãos que no ano de 1994 eu tive a oportunidade de casar com a irmã Débora Soares. Meses depois do nosso enlace, ela engravidou-se, mas a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. Fomos até a médica e a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero e se a criança nascesse, seria uma criança com sérios problemas. Confesso para os irmãos que fomos embora para casa preocupados de que ela viesse a engravidar outra vez e a criança nascesse com as características descritas pela médica. Mas é assim, sempre há uma esperança quando resolvemos depositar nossa confiança em Deus. E assim fizemos um voto, que se o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse oportunidade, eu daria esse testemunho. Se aqui estou, é porque o Senhor nos ouviu. Meses depois ela engravidou-se, a gravidez foi avante. Eu trabalhava no interior de São Paulo, numa rádio na cidade de São Roque. Quando eu recebi a ligação de que ela já havia ganhado a criança, era do sexo feminino. Na oportunidade eu li o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada chamada Abigail. E o Senhor colocou no meu coração para impor na minha filha o nome de Abigail. Quando eu fui pesquisar, Abigail vem do hebraico e significa alegria do meu pai, o meu pai é alegria. E a Abigail nasceu do jeito que nós pedimos, uma menina linda, formosa, muito bonita, e inclusive ela se parece bastante comigo. Não entendi, pastor. Todo lugar onde eu dou esse testemunho, a reação é a mesma, é muita alegria. Queridos, testemunho à parte, eu quero convidá-los a meditarmos na palavra do Senhor, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículos 1 a 6. E o tema que nós iremos trabalhar nesta manhã é uma preocupação desnecessária. Repita comigo: uma preocupação. Amém. Marcos capítulo 16, versículos 1 até o 6. Assim está escrito: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo.
E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença e também diante da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela Tua graça, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Eu te agradeço pela Tua fidelidade e misericórdia. Eu te louvo pela minha vida. Eu te louvo pelo privilégio de estar aqui diante do Teu rebanho, das Tuas ovelhas que vieram nesta manhã para ouvir somente a Tua voz. Mas eu te agradeço também porque o Senhor nesta manhã nos constituiu, aleluia, como canal de expressão da Tua vontade. O Senhor sabe que eu dependo somente do Senhor. Por isso eu peço a Tua graça sobre a minha vida. Fala ao coração do Teu povo. Aquece o meu coração com o Teu coração, para que o coração do Teu povo saia aquecido pela Tua presença e pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus, amém. Meus queridos irmãos, como eu havia proposto no início, o nosso tema nesta manhã é uma preocupação desnecessária. Qual é o tema? A palavra preocupação, ela é uma palavra composta por um prefixo e um sufixo. Pré traz a ideia de antecipação, de algo antecipado. E ocupação é o ato de estar ocupado. Portanto, preocupação significa você estar preocupado por antecipação. O problema não aconteceu. As coisas podem ser resolvidas, mas você está preocupado antecipadamente com este problema. Isso aqui está na palavra do Senhor, no texto que nós acabamos de ler. Nós temos aqui algumas mulheres que guardaram o sábado, e guardaram o sábado por uma razão. Todas elas eram judias, sabendo que o sábado foi estabelecido depois da saída do Egito e promulgado no Monte Sinai como um sinal entre Deus e o seu povo hebreu. Aqui estas mulheres também observavam este quarto mandamento do Decálogo. Só que antes do sábado ocorrer, aconteceu aquele fato sombrio que foi o sacrifício e a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era uma sexta-feira e o Senhor Jesus é colocado diante de Pilatos para ser julgado. Os judeus fizeram de tudo para condená-lo através das leis judaicas, mas eles viviam debaixo do regime do Império Romano, e o Império Romano
eles não lidavam com essa situação de leis judaicas. Então, para que Pilatos pudesse condenar Jesus à morte, e era a pior morte, que era a crucificação, eles disseram: mas ele disse que é rei, e todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, neste momento, entre ele e Jesus, preferiu crucificar Jesus a libertá-lo. Só que Pilatos não queria crucificar Jesus, até porque a sua mulher havia entrado na audiência e dito: olha, veja o que você vai fazer com este justo, porque por causa dele esta noite eu sofri muito em sonhos. Pilatos estava temeroso, porque sabia que por inveja os judeus o haviam entregado para a morte. Então, a fim de que Jesus não fosse crucificado, Pilatos ordenou que ele fosse açoitado exemplarmente. Havia dois tipos de condenações. A primeira era o açoite exemplar, e o segundo era a crucificação. O açoite exemplar é algo descomunal. Quando se queria praticar esta condenação pela flagelação, que era o açoite, então Pilatos designava os carrascos que vinham com um flagro romano, que era de madeira, um chicote de couro, entretecidos com ossos e chumbo. De acordo com o tribunal judaico, havia a sentença do Malcute, que era a lei do açoite, que era com azorrague, que era um chicote semelhante àquele. Só que na lei judaica não poderia dar mais do que 40 chibatadas em um condenado. E para que eles não incorressem em dar uma chibatada a mais, porque também seriam punidos, o que é que eles faziam? Davam apenas 39. E é por esta razão que, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: dos judeus recebi 5 quarentenas de açoite, menos um. Ou seja, por 5 vezes ele foi condenado ao açoite, só que cada vez ele levou 39 chibatadas. Mas no Império Romano não ocorria o mesmo. Quando o açoite era exemplar, os carrascos açoitavam sem piedade. E não havia quantidade de açoites, era até o braço cansar. Muitos morriam naquele açoite, outros ficavam com seus corpos dilacerados, outros ficavam com os ossos quebrados. E assim Jesus foi açoitado, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento havia uma profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E o Senhor vela sobre a sua palavra. Pode passar 1000 anos, 2000 anos, 100 anos, 50 anos, aquilo que Ele te prometeu está de pé. Ele vai cumprir, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor permanece para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quantos acreditam nesta palavra? Adore o nome do Senhor, a presença dEle está aqui nesse lugar. Aleluia! Há uma unção do Espírito tomando conta deste lugar. Você vai sair daqui firme nas promessas. As preocupações cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Ele tem para você uma posição de triunfo. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Depois que o condenado era açoitado, como Jesus foi, qualquer coisa que ele dissesse, ninguém acreditaria mais. Ele ficava tão desfigurado como naquele filme do Mel Gibson. Aquilo que o Mel Gibson apresenta naquele filme é justamente o que aconteceu com Jesus. Ele ficou totalmente desfigurado. A proposta de Pilatos
era fazer com que as pessoas, olhando para aquela figura agora totalmente desprezível, do ponto de vista humano insignificante, mas do ponto de vista de Deus, ali estava o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei da glória. Ao Rei da glória. Ele queria fazer com que os judeus desistissem da crucificação. E ele então apresenta um homem chamado Barrabás, para que o povo pudesse escolher entre Jesus e Barrabás, certo de que eles escolheriam Jesus para ser solto e crucificassem Barrabás, que era um bandido, um salteador, o inominável, uma pessoa abjeta, uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade. Mas sabe quem era Barrabás naquele momento? Você sabe quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás é você. Aquela cruz era nossa, aquela cruz era minha, mas Ele tomou as nossas dores, a nossa cruz. Aleluia! E perguntaram: quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que ele disse assim? Porque Barrabás também se chamava Jesus, mas um Jesus numa outra posição, de pecador, de abominável, que estava caminhando para o inferno. Era você, era eu que estávamos caminhando para o inferno, mas ao nosso lado estava Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Salvador, o Libertador, o gracioso, o poderoso, o misericordioso, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja que está aqui nesta igreja. Aleluia! E eles disseram: solte Barrabás. E o que faremos com Jesus? Crucifica-o. E Jesus então foi liberado para ser crucificado. A situação de Jesus era muito difícil. Ele tinha entrado no cenáculo no início da primeira vigília, de acordo com o cômputo judaico, que era cerca de 6 horas da tarde. E dentro do cenáculo ele deu as últimas instruções para os discípulos até o final da segunda vigília da noite, que era meia-noite. Ele não se alimentou, ele não dormiu, e dali ele foi para o Getsemane, fez a primeira oração da meia-noite à 1, fez a segunda oração da 1 até as 2, fez a terceira oração das 2 até as 3, quando é a terceira vigília e ouve o canto do galo. Então ele é levado para diante do tribunal judaico e depois levado para Pilatos. Agora ele estava debilitado, tinha acabado de levar uma surra, um açoite exemplar, e ele toma a sua cruz. E é interessante notar que a cruz que Jesus estava carregando, ela tinha 2 postes, o poste horizontal, chamado patíbulo, e o poste vertical, chamado steps crucis. O poste horizontal pesava 50 quilos. Quanto pesava? E o poste vertical, steps crucis, pesava 80 quilos. Quanto pesava? O total? 130 quilos. E ele tenta carregar esta cruz, mas ele não suporta. Então forçaram um homem chamado Simão, da África. Era assim, igual eu, queimadinho de praia. Simão, da cidade de Cirenaica, na África. E o constrangeram e o forçaram a carregar aquela cruz. E então ele leva aquela cruz até o Gólgota. Chegando ali no Gólgota, Jesus é crucificado com pregos de 12 centímetros, um em cada mão e um para os 2 pés. A tortura era muito grande. Um condenado levava de 3 a 9 dias para morrer. Só que Jesus morreu em 6 horas. Morreu em apenas 6 horas. Não suportou. Eu não quero entrar em todos os detalhes da crucificação, mas fato é que Jesus é tirado da cruz a pedido de José de Arimateia, que era um senador honrado, é sepultado num sepulcro de rico.
E então as mulheres foram para suas casas e observaram o sábado. Quando é no domingo pela manhã, estas mulheres vêm para prestar a última homenagem para o Senhor Jesus, o último ato de adoração. E elas trazem unguento para ungí-lo. Só que em vindo ali para o Gólgota, para ungir Jesus, eis que surge uma preocupação na cabeça destas mulheres. Tudo bem, nós iremos prestar o último culto, vamos prestar a última homenagem ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, ao nosso Salvador, ao adorado, ao sublime, ao majestoso. Mas quem revolverá a pedra da entrada do sepulcro? Conforme vocês leram, elas estavam preocupadas com a pedra. Estavam preocupadas com? Por que elas estavam preocupadas com a pedra? Porque a pedra era muito grande. Mas essa questão de grande é muito subjetiva, porque o que é grande para mim pode não ser grande para você. Existe um autor chamado Josh McDowell, no seu livro sobre a ressurreição de Cristo. De acordo com as pesquisas arqueológicas, aquela pedra não era apenas grande, era uma pedra que pesava 2 toneladas. Quantas toneladas? O que significa 2 toneladas? 2.000 quilos. E eram necessários cerca de 20 homens para fazer rolar a pedra. Para rolar a pedra. Só que aquelas mulheres estavam no máximo em 10 mulheres ali no sepulcro. Então havia razão para elas estarem preocupadas? Sim ou não? São 2.000 quilos. Mas eu quero dizer para vocês que esta preocupação era desnecessária. E por que era desnecessária? Quando elas chegaram no sepulcro para ungir Jesus, elas observaram que a pedra da sua preocupação já havia sido revolvida. Não havia mais obstáculo, não havia mais barreira. O Senhor enviou um anjo resplandecente, poderoso, rolou a pedra e eis que Jesus saiu da sepultura, glorificado, majestoso, triunfante. Uma preocupação desnecessária. Uma preocupação. Qual é a pedra que te aflige nesta manhã? Que pedra que está te afligindo? Ah, Senhor, eu estou com esta causa na justiça e parece que o juiz colocou o papel por último. Uma preocupação desnecessária. Você vai chegar lá e o papel já foi mudado. A causa será resolvida. A enfermidade será curada, o poder será liberado, a unção será liberada. Quantos creem nisso? Uma preocupação. Se preocuparam com a pedra, mas a pedra já havia sido revolvida. Talvez a pedra da sua preocupação, que não tem deixado você dormir, o Senhor já enviou o anjo resplandecente. Ele já está rolando a pedra. Ele está rolando a pedra. Ele está rolando a pedra. E aquilo que era morto vai ressuscitar. Show! Aleluia! O que estava morto voltará à vida. Voltará à vida. Se você crê, adore, glorifique, exalte o nome daquele que vive para sempre. Aleluia, gente, é uma unção poderosa. O Senhor está te abençoando, Ele está te avivando, está renovando a sua fé. A pedra está saindo do seu caminho, o poder está sendo liberado, a bênção está ressuscitando, o sonho morto vai ressuscitar. Só que tem mais um probleminha ali.
Antes de chegar no sepulcro, lembrem-se que os judeus foram até Pilatos fazer um pedido. Olha o pedido deles. Pilatos, é o seguinte: esse embusteiro, se referindo a Jesus, quando ainda estava vivo, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, para que não ocorra que os seus discípulos vão até o sepulcro, removam a pedra, roubem o corpo dele e depois seja propagado que ele ressuscitou, nós queremos te pedir que no sepulcro o Senhor coloque uma guarda romana. Para prenderem a Pedro, no capítulo 12 de Atos, havia 4 quaternos de soldados. Havia o quê? Um quaterno são 4 soldados, 4 vezes 4. Só que ainda tinha um acorrentado, algemado com ele numa mão e outro na outra, fora a guarda da prisão e as várias portas de ferro. Só que para o Senhor não tem cadeias que não sejam quebradas, não tem portas que não sejam abertas, não tem autoridade que Ele não possa passar por cima, porque Ele é onipotente. Ele é o soberano, o Senhor, o Rei dos reis, o Juiz dos juízes. Nenhuma prisão pode te conter quando o Senhor decide abrir. Agora vocês imaginem quantos soldados então mandaram para prender Jesus. Então, antes de chegar no sepulcro, primeiro as mulheres precisavam enfrentar a guarda romana. Muitos soldados. Mas sabe o que Jesus fez? Sabe o que o Pai fez? Ele mandou um anjo resplandecente naquela prisão, e o fulgor daquele anjo causou espanto nos soldados, e eles foram embora. Não ficou nenhum soldado. O caminho estava livre para as mulheres adorar. O caminho estava livre para a adoração. O caminho está livre para a adoração. O caminho está livre. E elas foram. Primeiro problema: preocupação com a pedra. Segundo problema: preocupação com a guarda. Mas tem um terceiro problema que elas precisavam enfrentar. Se elas estavam indo para o sepulcro ungir o corpo do Senhor Jesus, que tipo de corpo elas estavam procurando? Um corpo morto ou um corpo vivo? Um corpo morto. Elas estavam preocupadas porque buscavam Jesus morto, porque buscavam Jesus. Mas esta preocupação em ungir Jesus também era desnecessária. Preocupação desnecessária com a pedra, porque o Senhor removeu a pedra. Preocupação desnecessária com a guarda, porque o anjo apareceu e a guarda foi embora. Preocupação desnecessária com Jesus, em ungir Jesus. Sabe por quê? Jesus estava ali em Betânia, na região da Pérea, uma das regiões da Palestina. E eis que ele entrou na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E naquele momento o que aconteceu? Maria trouxe um vaso de alabastro. Alabastro, preste atenção, não é o perfume. Alabastro é a pedra. Era uma pedra translúcida, semelhante ao jaspe, que servia para confeccionar objetos caros. E nesse frasco colocava-se o nardo puro, uma fragrância de grande preço. O nardo era tão caro que quando um rei ia presentear o outro, ele dava 30 ml de nardo. Quantos ml? 30 ml. Só que Maria trouxe 1 libra romana de nardo. E o que significa isso? Significa 350 ml de nardo puro.
Ora, se um rei quando presenteava o outro era 30, por que ela levou 350, quase 12 vezes a quantidade que se premiava um rei? É porque Maria não estava ungindo um rei, ela estava ungindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande eu sou, o R.E. Xer-R.E., o todo-poderoso, o glorioso, o majestoso, o Criador do universo, aquele que está sentado acima de todos os céus, adorado seja o teu nome. Aleluia. Ela ungiu Jesus. E aquelas mulheres foram ao sepulcro para fazer o quê? Qual era a preocupação? Ungí-lo. A preocupação em ungí-lo era desnecessária, porque Jesus já havia sido ungido. Preocupadas com a pedra, mas a pedra já havia sido. Preocupadas com a guarda, mas a guarda já tinha ido. Preocupadas com a unção de Jesus, mas Jesus já havia sido. Qual é a tua preocupação? Tudo está no passado. Há um horizonte maravilhoso que se desponta para você. Deus tem novas perspectivas para você. Deus tem sonhos grandiosos para você. Sonhos mortos ressuscitem em nome de Jesus. Não acabou a sua história, ela está começando a partir de agora. Uma história nova, um caminho novo, um sonho novo, um poder renovado. Que lições podemos tirar disso tudo? As nossas preocupações se dão quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, daquilo que Ele prometeu para nós. Porque nós somos seres contingentes, somos seres temporais, somos seres limitados que nos afligimos por todas as situações que se nos deparam. Aquelas mulheres estavam preocupadas, sabe por quê? Porque elas se esqueceram do que Jesus prometeu. Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. Por várias vezes eram discípulos de Jesus. A sua mãe estava presente, a sua tia, que também se chamava Maria, estava presente. Maria Madalena, que tinha uma grande intimidade com Jesus, da qual Jesus expeliu 7 demônios e que depois passou a abençoar o seu ministério com as suas rendas, também vivia com Jesus, era discípula de Jesus, ouvia Jesus prometer que iria ressuscitar. Quantas promessas o Senhor já te fez e você se esqueceu? Os problemas vieram e arrancaram a palavra do seu coração. E é por essa razão que você está preocupado. Nós nos preocupamos porque nos esquecemos da palavra. A palavra deve estar guardada em nosso coração. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, mas mais bem-aventurado é o que guarda as palavras desta profecia. Você vive pela palavra, você anda na palavra, é salvo pela palavra, é liberto pela palavra, é curado pela palavra, vai subir por causa do poder da palavra. E a palavra está sendo liberada aqui nesta manhã. Palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de ressurreição. Nos preocupamos porque nos esquecemos da palavra. E para resumirmos, que o nosso tempo já se esgota, estavam preocupadas, sabe por quê? Porque elas buscavam um Jesus morto. Porque elas buscavam a sua vitória, a sua preocupação depende muito do Jesus que você segue. Que Jesus que você está seguindo? Um Jesus impotente? Um Jesus fraco? Um Jesus incompetente? Um Jesus que não tem poder para cumprir as suas palavras? Um Jesus morto?
Eis que elas se preocupavam com Jesus morto. Mas o anjo disse: a quem buscais? Vocês estão buscando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Sim. Vocês perderam tempo, porque ele não está aqui, ele ressuscitou. O teu Cristo é o ressurreto, é o glorioso, está sentado, a majestade nas alturas, está sentado acima de todos os céus, está em posição de triunfo, em posição de glória. Quem é o teu Jesus? Quem é o teu Jesus? Diga: meu Jesus é o ressuscitado. Então os teus sonhos irão ressuscitar, a tua vida vai ressuscitar, o Senhor vai impactar você. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, e ele tinha capacidade para isso, ele disse assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida, 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 porque ele terá cuidado de vós. Será que ele podia dizer isso? Estava ele algemado numa fortaleza, e olha, algemado numa fortaleza, só que com um propósito. Herodes já havia matado Tiago à espada e mandou prender também a Pedro, porque viu que aquilo agradava aos judeus, para sacrificá-lo depois da Páscoa, da Hag Pesach. Deixa ele guardado, depois da Páscoa, não tinha como, humanamente falando, ele escapar. Depois da Páscoa nós iremos sacrificá-lo. E então o que ocorre? Ele estava trancafiado, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por esta razão, Pedro, descansando no Senhor, como é que estava a situação de Pedro? A Bíblia diz que Pedro estava, quem se lembra? Dormindo. Para pensar, sabendo que amanhã você será, como é que ficaria a tua cabeça? Senhor, vão tomar minha casa, vão tomar o meu carro, não tem solução para mim, essa doença é incurável, a cabeça fica do tamanho de uma melancia. Mas Pedro estava? Como é que uma pessoa pode dormir? É descansando na palavra, descansando no Senhor. Ele estava descansando e por isso pôde nos dar uma palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele terá cuidado de vós. Uma preocupação, preocupados com a guarda foi embora por causa do resplendor dos anjos. Preocupados com a pedra, mas a pedra já havia sido. Preocupadas com ungir o corpo de Jesus, mas Jesus já havia sido ressuscitado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.